Olá pessoal, mais uma vez, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre esse artigo aqui, ó. Não sei se dá para ler aí, aqui, tá? Que retrata a falência do Estado, ok? Ele foi escrito pelo Dr. Auri Lopes Júnior, que é advogado, e o doutor Alexandre Moraes da Rosa, é juiz de direito no estado de Santa Catarina. Eu desde já quero deixar a minha opinião que eu concordo com o que está escrito aqui nesse artigo, tá? Porque ele retrata a falência do Estado, né? Não é a falência econômica, obviamente, que eles estão fazendo esse trocadilho aqui, mas eventualmente uma falência do direito, né? Ou da justiça. Eu não sei se foi essa a real intenção dos autores do artigo, muito embora eu concorde com os termos, né, do artigo que eles escreveram, mas para mim também retrata mesmo essa falência. Porque imagine você a situação, esse artigo fala sobre o caso do seu Marcos Mariano, que trabalhava, ele era mecânico, um belo dia, e a polícia o abordou e alegou que ele estava descumprindo uma medida cautelar. Hoje em dia a gente usa tornozeleira, né, eletrônica. A gente. As pessoas que precisam ser monitoradas pelo sistema penal, os apenados, quando eles estão em liberdade assistida, eles utilizam o sistema da tornozeleira eletrônica. Hoje em dia funciona assim. Mas aqui o ano é 1985. Então, não tinha como monitorar em tempo real onde os apenados estavam, ou para fiscalizar se eles estavam cumprindo as determinações, né, da liberdade assistida. Então, ele foi abordado, foi conduzido, a polícia alegou que ele estava descumprindo, né, as determinações da liberdade assistida dele, e assim ele foi levado à delegacia, foi preso, né, foi encaminhado um simples ofício, assim que consta na decisão do STJ. Ele ficou preso de 1985 a 1998, foram 13 anos de prisão, tá? E sendo certo que ele era inocente. Ele só foi solto após ele foi acusado de assassinato, e ele só foi solto após o verdadeiro assassino confessar o crime. E aí, nessa situação, ele foi solto. Ele conseguiu habeas corpus em 1998. Ponto. Nesses 13 anos, ele era casado, tinha 11 filhos, a família se desfez, dilacerou-se. Ele teve tuberculose dentro do presídio, tá? Ele foi acusado de rebelião e, por esse motivo, foi transferido para um presídio de segurança máxima. Ficou aproximadamente 6 meses dessa pena dele, num presídio de segurança máxima. Ele, durante uma outra rebelião, ele sofreu a perda das duas visões, das duas vistas, olho direito, olho esquerdo, tá? Ele perdeu em virtude de estilhaços de uma bomba que explodiu, evidentemente, próximo aonde ele estava, né? O estilhaço pegou nos olhos.
Então, ele perdeu as duas vistas. E, enfim, ele recorreu à justiça e o caso foi até a corte do STJ, né? O ministro Luiz Fux, hoje no STF, na época ele era o relator desse caso no STJ, ele até deu uma entrevista dizendo que foi um dos casos que mais mexeu com ele, que ele ficou assim muito emocionado em poder proporcionar essa compensação para o seu Marcos Mariano, porque na época foi um caso que extrapolou a média de indenizações máximas que o STJ, né, a corte, tinha fixado como limite. Ele conseguiu receber 2 milhões de reais, né, a título de danos morais e danos materiais. Ele perdeu o patrimônio que ele tinha e nessa altura do campeonato ele já não tinha nem mais como comprovar documentalmente tudo que ele tinha, a casinha, o carrinho, porque perdeu tudo, a família se despedaçou. Essa é a verdade. Enfim, trata-se de mais um erro judicial, tá? Você ficar 13 anos sem um processo, sem uma decisão, sem uma condenação. O advogado dele alegou isso, que ele simplesmente foi esquecido no cárcere. Ele foi jogado lá e simplesmente foi esquecido. É exatamente a retratação do que aconteceu. A gente já tratou em outros vídeos que a compensação financeira visa minimizar, né, mitigar esses impactos negativos na vida dessa pessoa que foi injustiçada. Mas o nosso entendimento é que você, quando se trata da vida, né, do seu patrimônio maior, que é a sua vida, a sua saúde, não tem valor que vá compensar essa perda. É diferente quando a gente trata, por exemplo, né, de um bem material, um carro. O carro, eu tenho como quantificar o valor, eu tenho como qualificar o ano, o modelo, a marca, o motor e, eventualmente, eu tenho como substituir por um outro nas mesmas condições. Porque é o que a gente chama em direito de bem fungível. Eu consigo trocar por um outro equivalente. Então, quando a gente faz um seguro de carro, você pode trocar ou pelo dinheiro ou, eventualmente, por um outro veículo, mas é avaliado na sua apólice o valor de mercado daquele bem. Você vai ser indenizado sobre aquele bem. Agora, quando a gente fala de vida, eu penso que esses 13 anos, talvez ele preferisse continuar trabalhando. Eu não sei, a gente não tem uma outra entrevista com relação a ele. A minha opinião, penso eu que não compensaria essa indenização pelo tempo em que ele foi injustiçado, né? Matéria de jornal, a família, ele perde toda a noção da realidade, o mundo, o desenvolvimento dos filhos e dos netos. Quer dizer, é um caso que a gente vem falando, a justiça de verdade não pode cometer esse tipo de erro. A pessoa fica em prisão preventiva sem um prazo, sem um limite. A legislação brasileira hoje não tem uma definição para o que é isso. E eles colocam muito bem aqui nesse artigo.
né, que realmente a legislação brasileira, o doutor Auri e Lopes e o doutor Alexandre, eles colocam aqui no artigo, tem uma parte aqui que são perguntas sem resposta. Quanto tempo pode durar uma prisão preventiva? Eles fazem essa pergunta aqui no artigo. Eles deixam essa pergunta. E eles também respondem. Ele assim, segue sem resposta em pleno século XXI na vigência da nossa Constituição Cidadã, né? Essa que visa garantir os direitos fundamentais. A gente não tem como responder essa pergunta. Então, gente, para os operadores em direito, os operadores do direito, para as pessoas em geral, para o público, né? A gente precisa ter essa noção de que a importância da vida, a importância da sua liberdade em todos os sentidos, né? A gente poder estar expressando a opinião, né? Publicamente, ou a sua liberdade de ir e vir. Você não pode ter cerceado a sua liberdade de ir e vir. Então tá aí mais um caso, né? Hoje o artigo que a gente estava tratando é esse daqui, tá? 13 anos de prisão. No artigo, os colegas colocaram que é o retrato da falência do Estado, tá? Então, a gente vê que é um caso que não é um caso isolado. A gente vai tratar de outros casos, a gente vai trazer isso aí à tona ao longo dos próximos vídeos para a gente poder estar analisando e comentando, né, esses casos. Como que seria essa justiça de verdade. Tá certo? Quem gostou pode deixar aí um joinha, tá, pessoal? E até a próxima, se Deus quiser. Vou encerrando por aqui.